Após a chegada do atacante Jess Lingard para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians, como será que podemos imaginar uma provável escalação inicial do Timão com a chegada do atacante inglês? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Após a chegada do atacante inglês Jess Lingard ao Brasil para realizar os trâmites necessários, como por exemplo, ir até o CT Dr. Joaquim Grava, realizar exames médicos, estando tudo ok, assinar contrato com o Timão, como será que já poderemos pensar e imaginar uma provável escalação do Timão com a chegada do astro inglês, do atacante que está movimentando muito o futebol brasileiro? O Corinthians já tem a chegada do atacante Jess Lingard. Timão que busca reforçar o elenco nessa temporada 2026 com muitas competições. Infelizmente, fomos eliminados no Campeonato Paulista, na semifinal para o Novo Horizontino. Não tem como normalizar e muito menos aceitar uma eliminação dessas. Corinthians tem que entrar em todas as competições para vencer por títulos, e é por isso que temos a necessidade de ter um elenco forte. Até o momento, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César, renovação do Angileri, o Alan e o Zacarias Labiá, jogadores anunciados e apresentados como reforços dessa nova temporada. Nos últimos dias, informações sobre os avanços nas tratativas com o atacante inglês Jess Lingard, que fez sucesso no Manchester United, atuou pela seleção da Inglaterra, um atacante muito técnico, muita força física, considerado um astro do futebol inglês e para muitos até um astro do futebol mundial. Jogador avançando. No último sábado, 28, assinou pré-contrato e no domingo, dia 1º de março, o Jess Lingard desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, chegou ao Brasil para os últimos trâmites. Realizar exames médicos, estando tudo ok, assinará contrato com o Timão. Há quem diga até o final dessa temporada, há quem diga que terá uma condição de renovação automática, atingindo algumas metas e tudo mais. Mas fato é que o Lingard já está em solo nacional. O Lingard já está nos detalhes finais para se tornar reforço do Timão. Então, com o atleta já em solo nacional, nos últimos ajustes para ser reforço, já poderemos começar a pensar como será que o Dorival vai montar o Corinthians com o Lingard. Como que o Dorival vai pensar em uma escalação do Corinthians com o atacante inglês, analisando, por exemplo, as táticas que o Dorival gosta de utilizar. O favorito do Dorival é o 4-4-2. Se nós imaginarmos o Lingard com, por exemplo, atacantes abertos pelos lados do campo, ele poderia ser um centroavante, ou ele ser esse atacante aberto pelos lados do campo. Fato é que o Dorival vai ganhando em condições de ter várias formações. Inicialmente, eu penso que o Dorival vai imaginar o 4-4-2, um losango que é o favorito dele. Então, pensando dessa forma, como será que poderemos ter uma provável primeira escalação do Timão com o atacante inglês? Vamos lá. Gol, sem dúvida nenhuma, Paredão Hugo Souza, titular absoluto do nosso gol. Na lateral direita,
Outro jogador também que dispensa qualquer tipo de dúvida, o lateral direito Mateuzinho, para mim hoje é um dos principais do nosso país na posição. Dupla de defesa, Gustavo Henrique, para mim hoje um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Companheiro dele, Gabriel Paulista, para mim chegou, tomou conta da posição titular absoluto. Na lateral esquerda, mais um jogador que é incontestável, Matheus Bidu, também para mim um dos principais laterais do futebol brasileiro. Agora vamos para o meio de campo. O primeiro volante, aquele que vai cuidar da defesa, o marcador, eu ainda mantenho o Ranieri como titular. Eu sei que muitos já acham que o Ranieri não tem que ser titular, mas eu ainda mantenho o Ranieri. Um pouco mais avançado, também cuidando da marcação, mas também já participando da transição ofensiva, enquanto for jogador do Corinthians, ao meu ponto de vista, o André é titular, não tem como não ser. Outro meio-campista, Breno Bidon, que sinceramente para mim hoje ele é o principal construtor de jogadas, mas vem evoluindo até na marcação e já pode também ajudar nessa questão de embate, fechamento de espaço no meio de campo. Eu não tiraria o Bidon ainda do time titular. E na construção de jogadas, na armação, ele, a novidade, o Jess Lingard, só que claro, avançando muito, se aproximando dos atacantes. E os atacantes, o nosso camisa 10, o holandês, o Memphis, e ao lado do Memphis, o companheiro dele tem que ser o Yuri Alberto. Então, essa primeira provável escalação que eu fiz para vocês, temos Hugo Souza, temos o Mateuzinho, temos o Gabriel Paulista, temos o Gustavo Henrique, temos o Matheus Bidu, o Ranieri, o André, o Bidon, o Lingard, o Memphis e o Yuri Alberto. Para mim, sinceramente, é até difícil montar essa primeira escalação, mas eu tenho que escalar ou esses 11 jogadores, tenho que escolher 11. Claro que tem outras opções, e aí que fica o interessante na jogada. E já falando sobre opinião dessa primeira provável escalação, o Dorival já começa a olhar para o banco de reservas e ver opções a mais. Por exemplo, eu estou falando para vocês em um Corinthians que estou falando no banco de reservas, Alan, Carrilho, André Ramalho, estou falando ainda de Rodrigo Garro, Guinegão, que foi importante demais no ano passado, o Labiá, que ainda não teve a oportunidade de fazer a sua estreia com a camisa do Timão. Então estou falando para vocês de opções. Há ainda quem acredite no Pedro Raul, que o Pedro Raul ainda poderá ser um jogador importante. Ainda tem o João Pedro Tioca, zagueiro que para mim está em processo de evolução. O Angileri como opção. Temos ainda também jovens como o Gui Amorim, Matheus Pereira, que vai brigar ainda pela titularidade. Dieguinho, sinceramente, para mim é um dos mais promissores, saberem trabalhar com ele. Kaique, então, por que eu estou falando para vocês? Ainda, claro, Vitinho, Caio César. Por que eu estou falando para vocês? Porque eu precisei montar uma escalação com 11 jogadores. Claro que eu não vou me esquecer dos outros atletas, só que eu precisei escolher 11. Então é por isso que eu acabei montando nessa condição. Falando do Lingard, sinceramente, é apenas um jogador que chegou, mas não é um jogador qualquer. Estamos falando de mais um atleta com experiência de Champions, de seleção, como é o Memphis. Pensem hoje na configuração. Memphis, Lingard, Yuri Alberto, Breno Bidon. Pensem como que está se formando esse Corinthians. André, uma pena toda essa situação da possibilidade de venda. Pensem como que estamos vendo um Corinthians muito forte dentro de campo, já falando de Libertadores, esquecendo a eliminação do Campeonato Paulista, é difícil, mas vamos ter que esquecer. E um elenco que começa também a encorpar. Então, ao meu ponto de vista, essa primeira provável escalação com Lingard é um Corinthians muito forte. É um outro Corinthians para brigar pela Libertadores. Vamos brigar pela Libertadores.
Pelo menos, teoricamente falando, eu tenho condições de falar isso aqui para vocês. O Lingard, ele pode atuar como esse armador que eu coloquei ele agora, como um construtor de jogadas, numa função que o Bidon vem fazendo, que é a função do Garro, e é aí que aumentam as opções para o Dorival. O Lingard também pode, num 4-3-3, de repente, ele atuar aberto por um dos lados do campo, aí jogando com ele o Caio César, quando se recuperar, Vitinho, Dieguinho, Memphis como centroavante, sem o Yuri, ou até o Memphis, de repente, vindo como um armador. Então, as opções do Dorival acabam aumentando bastante. Então, é a escalação que vai acontecer, que o Dorival vai definir? Não estou falando isso aqui. Estou fazendo uma prévia inicial para vocês. É uma primeira provável escalação. Mas anima. Eu, particularmente, fico animado com o que eu estou vendo. O Lingard não é mais aquele do Manchester. Eu sempre falo isso para vocês. Só que ainda é um jogador que tem muito a entregar. 33 anos, muita técnica. É um jogador com muitos recursos. Driblador forte, especialista em bolas paradas, cobranças de faltas, escanteios, é um jogador com muitos recursos. Então o Lingard, ainda razoavelmente bem fisicamente, vai agregar e muito no futebol brasileiro. Então eu particularmente estou muito animado com a chegada desse jogador. Vamos aguardar tudo certinho, os exames, a aprovação ser anunciado. E claro, já podemos aqui começar a pensar. Muitos de vocês já me perguntando, capitão, e a escalação, como vai ficar? Então, o que eu estou passando para vocês? Eu tive que escolher 11 jogadores. Eu tive que colocar 11 jogadores dentro de campo, com o Lingard numa formação, volto a dizer, no 4-4-2. Mas o Dorival terá muitas opções e terá opções mesmo para fazer variações. 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2. É o treinador ganhando opções a mais. Então, é isso. Agora chegou o momento de vocês. Capitão, não concordei com esse jogador, para mim tem que ser o outro. Coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. Como vocês escalariam, como vocês pensariam nessa primeira provável escalação com o Jess Lingard? Acham que é um Corinthians que podemos falar que vai brigar pela Libertadores? Está muito forte? Elenco forte? Coloquem aí nos comentários qual seria ou quais as escalações ideais de vocês. Agora temos várias opções. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!